Numa cidade onde a desigualdade social e racial estava profundamente enraizada, a lei e a ordem eram muitas vezes mantidas a grande custo. A maioria dos polícias via-se como guardiões da lei, figuras de respeito, mas nesta sociedade dividida, muitos não sabiam que eles próprios eram produto de um sistema estruturado para manter as minorias em posições subordinadas. A aplicação da lei, apesar da aparente diversidade nas suas fileiras, era frequentemente dominada por uma cultura de superioridade implícita, onde a hierarquia era rígida e as mentalidades retrógradas. Entre os policiais que gravitavam em torno desse sistema, houve um que se destacou, mas não pelos motivos certos: o agente David Morial. Um jovem de 20 e poucos anos que acreditava que a força estava na brutalidade. Para ele, o uniforme não era simplesmente um símbolo de autoridade, mas um meio de controlar aqueles que considerava inferiores. Quanto mais subia na hierarquia policial, mais se solidificava o seu ódio pelas minorias. Quanto mais pessoas de cor, mulheres e homens oriundos da classe trabalhadora ele via submetendo-se à lei, mais superior ele se sentia. Ele estava se tornando cada vez mais insensível às nuances humanas, às vidas, às histórias que esses indivíduos carregavam. Aos seus olhos, tudo o que importava era o poder do uniforme e a submissão dos outros. O olhar de Morial, frio e penetrante, era muitas vezes marcado por um desprezo palpável. Era um homem que não aceitava nenhuma forma de humildade naqueles que considerava inferiores. Ele vivia num mundo onde a cor da pele, a origem, a classe social eram critérios suficientes para definir o valor de uma pessoa. E naquela manhã, no centro da cidade, em breve seria confrontado com uma realidade que destruiria suas certezas. Enquanto patrulhava, com os olhos grudados nas calçadas, procurando um pretexto para exercer sua autoridade, avistou ao longe um homem com uniforme militar. Este homem não era um soldado qualquer, ele usava uniforme de general, o que, em sua opinião, era suficiente para desencadear uma reação instintiva. Mas o que realmente chamou a atenção de Morial foi o próprio homem. Alto, robusto, com uma presença quase sobrenatural. Caminhava devagar, sem pressa, como se o tempo lhe pertencesse, uma certeza inabalável em cada passo. Morial não tinha ideia de quem tinha à sua frente, mas o cheiro do seu próprio racismo, um veneno que ele nem percebia que carregava dentro de si, o fez ver vermelho. Para ele, a ideia de que um negro pudesse alcançar tal posição era inconcebível. Um general negro. Ele nunca tinha visto um. Como poderia um homem de cor ter autoridade e honra para usar listras militares? Era uma imagem que ia contra tudo o que lhe ensinaram, tudo o que ele acreditava ser certo. A raiva crescia dentro dele, incontrolável, sua mão apertava o bastão que usava no cinto. Ei, você está perdido! Ele gritou, sua voz traindo seu desdém. Ele nem se preocupou em cumprimentar o homem, em dar uma desculpa. O general não se enquadrava na sua visão de mundo e simplesmente não conseguia aceitá-la. O que você está fazendo aqui, neste bairro? Marcos Delacroix parou lentamente e virou a cabeça na direção do agente. Seu olhar era calmo, quase distante, uma serenidade adquirida após anos de experiência e humildade. Ele estava acostumado com esse tipo de comportamento. Ao longo de sua carreira, ele teve que enfrentar racistas, homens e mulheres que o desprezavam, que duvidavam de suas habilidades por causa da cor de sua pele. Mas Delacroix sabia que por vezes a ignorância tinha de ser enfrentada com paciência. Não foi a primeira vez e provavelmente não seria a última. Eu vou aonde preciso, ele respondeu com uma voz calma e profunda. Ele não tinha intenção de se deixar provocar por um agente tão impulsivo. Suas palavras foram comedidas, cheias de sabedoria. Mas o agente Morial, cego pela sua arrogância e racismo, não pôde aceitar esta resposta. Ele estava esperando uma reação, algo que justificasse sua própria violência. Ele não permitiria que um homem negro, especialmente um soldado, se comportasse assim. A própria ideia de que um general pudesse ignorar a sua autoridade o enfureceu. Negro sujo, você nem é general. Ele gritou, como se isso justificasse sua explosão. Você acha que vai andar tranquilamente por aqui, sob minha supervisão? Ele caminhou em direção a Delacroix com uma brutalidade que não cabia na interação. Antes que o general tivesse tempo de reagir, o agente colocou uma mão violenta em seu ombro. Foi um gesto de desprezo, uma tentativa de marcar o seu território, de fazê-lo sentir o seu domínio. Essa foi a faísca que acendeu a situação. Sem sequer pensar no que estava fazendo, Morial ergueu a mão para golpear Delacroix.
Ele acreditava que sua posição de autoridade e seu uniforme o protegiam de quaisquer consequências. Mas o que ele não sabia é que esse general, apesar da calma, não era homem que se deixasse intimidar. Num piscar de olhos, Delacroix agarrou o pulso de Morial com precisão cirúrgica. Foi um movimento fluido e controlado de poder frio. Num instante, o agente estava de joelhos, sua dor se tornando mais real do que a arrogância que carregava até então. O braço de Morial estava em uma posição incômoda, torcido pelo general, forçando seu próprio peso a dobrar-se. Ele nunca imaginou que o que parecia um simples confronto pudesse se voltar contra ele com tanta brutalidade. Eu sou o general Marcos Delacroix, disse ele com voz calma, mas firme, e não preciso provar meu valor a um homem como você. Suas palavras, carregadas de significado, atingiram Morial como o estrondo de um trovão. Você cometeu um grande erro, agente. Morial, grunhindo de dor, sentiu a vergonha invadi-lo com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez, percebeu a insígnia no uniforme do general. Uma onda de frio tomou conta dele, um medo irracional, mas profundo, que congelou todos os músculos de seu corpo. Ele não era um simples cidadão, nem mesmo um simples soldado. Ele estava diante de um homem cujo nome ressoava nos corredores do poder, um líder respeitado e admirado por todos, um general negro, símbolo de realização, dignidade e sacrifício. Ele tinha acabado de bater em alguém que nunca deveria ter subestimado. Um homem que, embora de cor de pele diferente, encarnava o que Morial, na sua ignorância e arrogância, não conseguia compreender. O respeito que se conquista através do trabalho, do sacrifício e da humanidade. O general soltou o pulso do agente e levantou-se lentamente. Ele não tinha nenhum desejo de vingança, nenhum desejo de dar a Morial a satisfação de uma reação furiosa ou violenta. Sua mente estava muito além disso. Ele sabia, porém, que a humilhação de Morial era inevitável. O agente, ainda em estado de choque, levantou-se dolorosamente, o corpo ainda abalado pela dor e pela angústia. Cada movimento que ele fez foi preenchido com uma vergonha intransponível. O orgulho que ele pensava ter estava desmoronando sob seus pés, destruído pela realidade de seu erro imperdoável. Ele não era apenas um policial que abusou de sua autoridade, mas um homem que queria fazer a lei, fazer justiça à sua maneira, desafiando o que verdadeiramente constitui a grandeza humana. Ele se viu reduzido a um homenzinho, um homem cujo racismo desfigurou e o tornou vulnerável. O general, lançando-lhe um último olhar sábio, falou-lhe em voz baixa mas firme: você acha que o seu ódio o torna forte, mas só o torna menor. Essas palavras, carregadas de verdade, atingiram Morial mais do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Era a verdade crua, a verdade que ele nunca quis enfrentar, mas que agora, como um peso insuportável, caía sobre ele. Ele nunca tinha compreendido que a verdadeira força não se encontrava na opressão dos outros, mas na capacidade de mostrar dignidade, de permanecer firme diante da adversidade, sem nunca se deixar desestabilizar pelo ódio. Não era uma fraqueza, mas um poder ao qual ele nunca teve acesso, um poder que ele nunca conseguiu compreender, porque foi levado pelos seus próprios demônios. Ao redor deles, uma multidão se formou, silenciosa, curiosa, com os membros tensos pela adrenalina da cena. Os sussurros se espalharam rapidamente como um incêndio, alguns comentando o que tinham visto, outros apenas olhando incrédulos. Todos foram testemunhas de um momento de verdade que não pôde ser apagado, que deixou uma marca na memória coletiva da cidade. O general, porém, não prestou mais atenção à multidão do que a um simples ruído de fundo. Ele se virou e continuou seu caminho, calma e majestosamente, como um homem que sabia para onde estava indo e por que estava indo para lá. Ele não era um homem que se deixava distrair pela mesquinhez dos outros. Morial ficou paralisado, uma mistura de vergonha, raiva e confusão girando dentro dele como uma tempestade. Ele não previu isso. Ele havia previsto raiva, violência, um confronto de força bruta. Mas o que recebeu em troca não foi o que esperava. A dignidade, a calma implacável do general, a inteligência da sua reação, foram muito mais fortes do que tudo o que poderia imaginar. E ele carregou esse pensamento consigo a noite toda, um peso em seu coração que só aumentava. No dia seguinte, o vídeo do incidente se espalhou como um incêndio nas redes sociais. O boca a boca fez o seu trabalho e rapidamente o escândalo estourou por toda a cidade. As autoridades, apanhadas de surpresa, não podiam ignorar o que acabará de acontecer.
Uma investigação foi aberta e o agente Morial foi convocado para interrogatório. Mas em vez de encontrar justificação para sua ação, Morial viu-se apanhado num turbilhão de culpa e incompreensão. A violência gratuita que exerceu, a brutalidade do seu gesto, o seu racismo, eram falhas que não conseguia esconder, falhas que não conseguia justificar. Durante a reunião com seus superiores, a verdade veio à tona. Ele não atacou apenas um general, mas um general negro, um homem que dedicou sua vida a servir seu país, que conquistou todo o respeito por sua carreira exemplar e seu comprometimento inabalável. As testemunhas foram claras. O agente Morial não só agiu de forma racista, como também agiu com uma brutalidade incrível, sem razão ou justificação. Ele demonstrou total desrespeito pela lei e pela dignidade humana, e isso não poderia ficar impune. O general Delacroix, por sua vez, nunca quis que este incidente se tornasse um escândalo. Sua prioridade nunca foi humilhar Morial, mas enviar uma mensagem. Ele procurou a fiscalização policial e solicitou que fosse feita uma investigação completa sobre a atitude do agente. Seu objetivo não era vingança, mas sim mostrar que esse tipo de comportamento não deveria ser tolerado. A investigação continuou e a verdade finalmente triunfou. Morial foi suspenso e depois demitido da força policial. O general, estoico, continuou seu caminho. O que acabará de acontecer não afetou sua força nem sua calma. Não era uma vitória que ele buscava, mas um princípio que defendia. O incidente, embora humilhante para Morial, foi uma lição para todos. Ele provou que a verdadeira força reside na dignidade, na paciência e no respeito, e não no exercício da violência ou do poder através da intimidação. Foi uma vitória silenciosa, mas de poder incomparável. E ninguém jamais poderia tirar essa vitória dele.